Um dos imperadores da dinastia Han teve certa vez um sonho estranho e enigmático. Um alto dignatário da corte interpretou o sonho do imperador. O homem misterioso que aparecia no sonho era o profeta de uma nova religião, e esta religião chegaria à China no dorso de um cavalo branco. Depois de 3 anos de buscas, o emissário do imperador finalmente encontrou um cavalo branco vindo das terras ocidentais. O emissário e o cavalo saudaram-se mutuamente, segundo as fórmulas de cortesia consagradas pela tradição imemorial de suas respectivas civilizações. O emissário julgou ter decifrado o sentido do sonho do imperador. No ano 67 d.C., 2 monges indianos introduziram o budismo na China. Em sua dedicação, o imperador Ming, da dinastia Han, mandou construir um templo em Luoyang. Como os monges fizeram a longa jornada em cavalos brancos, o templo foi denominado Templo do Cavalo Branco, o mais antigo templo budista da China. Desde então, o budismo espalhou-se pelo império e templos foram construídos por toda a parte. No recesso das montanhas, este adepto do budismo caminhou durante 2 dias e 2 noites, sem alimento e sem descanso, sem deixar qualquer rastro de sua passagem. Para onde ia ele? Eis uma cena comum na China durante as dinastias do Sul e do Norte. Os adeptos do budismo tinham uma meta suprema: transcender o sofrimento humano e alcançar o nirvana. Para isso, muitos não hesitavam em cultivar as disciplinas ascéticas e a meditação, ao extremo de arruinar a saúde ou sacrificar a própria vida às divindades, imolando-se ao fogo. A nova religião abalou a harmonia, a ética, a moralidade e as normas sociais da China, ao mesmo tempo em que ameaçou o edifício da cultura tradicional. Faltavam sutras budistas que sistematizassem as regras e disciplinas religiosas, e a propagação da nova religião resultou em caos generalizado. À época, a sociedade chinesa encontrava-se num estado de grande turbulência política e social.戒呢是无上菩提本，所谓的戒是什么？就是出家师傅呢，他取得出家人合法身份的一种证明，就是说佛教里头呢律它分了就是好多种，有出家众的，有在家众的。那么只有你受了一定的戒数，好比佛教教的具足戒，你受了具足戒以后，你才能被称为是真正的出家人，就是说比丘，取得比丘或者比丘尼的身份。佛教初传中土的时候，在中土呢，并没有像我们后来所看到的很严肃、很整肃的那种的佛教的，就是出家师傅的那种形象。那最初的时候呢，仅仅是披剃，就是把头发剃掉，穿个曼衣，也不经过什么正规的受戒。所以在那个时候呢，就佛教界呢，每个人呢，每个这个寺院依据自己的这种形式来度众，就出现了许多就是声律上的一种的混乱状况。
Mas como reza a sabedoria popular, mais vale aquele que se põe a caminho por conta própria e persegue a sua meta, do que aquele que fica parado à espera de que tudo lhe venha do céu. Trezentos anos se passaram desde que os sutras budistas chegaram à China no dorso dos cavalos brancos. Os desertos aguardavam silenciosamente a vinda de novos visitantes. No ano 339, Fa Xian, um monge budista de Shanxi, e 4 discípulos partiram de Chang'an com destino à Índia, o berço do budismo. Fa Xian tinha 65 anos de idade. Fa Xian era natural de Shanxi e se fez monge quando ainda criança. A situação caótica da religião budista na China era para ele motivo de grande inquietação. Finalmente, depois de muitos anos de preparações, ele se pôs a caminho. Fa Xian e sua comitiva atravessaram o deserto e chegaram ao reino de Shanshan, ao sul de Lop Nor. A população local, que seguia uma religião diversa, recusou-se a lhes fornecer água e alimentos. Isso os obrigou a alterar o plano original de seguir diretamente para o reino budista do Ocidente. Eles se viram, então, diante de um terrível dilema: desistir ou enfrentar o deserto. É provável que os monges tivessem discutido seriamente entre si. Embora tivessem se lançado naquela peregrinação em busca das escrituras sagradas, nem todos estavam dispostos a sacrificar a vida para consegui-lo. Nunca ninguém atravessara aquele deserto. Se morressem no meio da travessia, como iriam conseguir as escrituras? Não havia saída. A decisão mais sensata era óbvia. Mas Fa Xian não era homem de voltar atrás diante da primeira dificuldade. A ideia de desistir nunca passou pela cabeça de Fa Xian. Para ele, isso significaria traição ou morte. Acreditava piamente que conseguiria atravessar o deserto e não esperou um minuto sequer. Movido pela fé, Fa Xian tomou a iniciativa e entrou no deserto. Os outros monges o seguiram. O que seria deles? Maior deserto da China, o Taklamakan se estende por 1000 quilômetros de leste a oeste e 400 quilômetros de norte a sul. Nele, não se encontram pássaros, nem árvores, nem vegetação, nem sons ou qualquer outra espécie de vida animal ou vegetal. Havia muito, o Taklamakan era conhecido dos exploradores como Mar da Morte. Certo dia, os viajantes divisaram alguns pontos que se moviam no horizonte. Era uma caravana. Fa Xian e sua comitiva tinham conseguido atravessar o deserto. Não se conhecem maiores detalhes da viagem dos monges, pois Fa Xian não deixou nenhum testemunho a respeito. Quantas e quais as dificuldades do caminho e como foram vencidas, só o deserto sabe.
Depois de muitos trabalhos e provações, os monges finalmente chegaram à Índia. Alguns morreriam de doenças, outros conseguiriam retornar à China. Somente Fa Xian perseverou na sua missão, correndo à Índia em busca das escrituras sagradas. Como a doutrina se difundia principalmente por meio oral, Fa Xian precisou primeiro aprender o sânscrito. Depois de alcançar um domínio razoável da língua, ele começou a transcrever os ensinamentos dos monges que encontrava em suas viagens. 12 anos mais tarde, já velho e debilitado, ele ainda se dedicava diariamente à sua tarefa. Certo dia, quando adorava o Buda numa montanha do Sri Lanka, viu um mercador oferecer um leque de seda branca à divindade. Fa Xian não se conteve de emoção. Em sua descrição dos reinos budistas, ele relata: quando viu o mercador depositar um leque de seda branca diante da estátua de jade de Buda, senti repentinamente uma grande tristeza e as lágrimas me vieram aos olhos. Fa Xian tinha um grande amor pela sua terra. Finalmente, no ano 413, Fa Xian regressa à China trazendo consigo os sutras que copiara em toda a Índia. A sua grandiosa missão estava concluída. Uma página memorável da história do budismo chinês e do intercâmbio cultural entre os povos acabara de ser escrita. Fa Xian foi a primeira figura na história do budismo a empreender a temerária jornada em busca das escrituras sagradas. 260 anos depois, outro monge budista, Tang Xuanzang, repetiria a viagem de Fa Xian à Índia. Santuário do budismo há mais de 1.500 anos, o Monte Wutai, no nordeste da província de Shanxi, é um marco na história do budismo na China. Segundo a lenda, 2 monges indianos percorreram toda a China pregando a nova doutrina. Ao chegar ao Monte Wutai, a beleza do lugar impressionou-os vivamente. O Monte Wutai lembra muito o Monte Qinliang, onde, segundo as escrituras budistas, fica a morada de Manjuri, o Bodhisattva da sabedoria. No Sutra da Ornamentação de Buda, lê-se: o Monte Qinliang fica no nordeste. Nele viveu Manjuri, juntamente com outros 10.000 bodhisattvas. A descoberta surpreendente inspirou os monges a construir o primeiro templo no monte, o Templo Xiantong. Vários outros templos foram construídos no local nas dinastias seguintes. Na dinastia Tang, o Monte Wutai abrigava 360 templos, mais de 10.000 monges e freiras, grande número de monges insignes e diversas seitas budistas. O Monte Wutai transformou-se no grande centro do budismo chinês. Esse grande desenvolvimento está associado ao culto dos bodhisattvas e de Manjuri, especialmente, promovido pelo budismo Mahayana. Com o tempo, os chineses se desfizeram de certos elementos ascéticos do budismo Hinayana, como as práticas mais austeras de domínio e autocontrole do corpo e do espírito, e adotaram o budismo Mahayana, que oferece a salvação a todos indistintamente. Manjuri é o bodhisattva mais importante da corrente Mahayana.
Segundo as escrituras budistas, os 5 picos do Monte Wuotai representariam os 5 cachos de cabelo ou as 5 espécies de sabedoria de Manjuri, ou ainda uma alusão ao fato de que Manjuri detém o segredo dos 5 componentes do universo e possui 5 espécies de poderes mágicos. Os picos seriam símbolos de sua sabedoria e de seus poderes mágicos ilimitados. Por isso, todos os templos do Monte Wuotai têm estátuas de Manjuri. Dentre as muitas estátuas de Manjuri no Monte Wuotai, qual reproduz mais fielmente as suas feições? A lenda reza que durante a construção do templo Xuxian, os artífices idealizaram uma estátua de Manjuri para o pavilhão principal, com base nos modelos encontrados em outros templos. Manjuri então apareceu no céu envolto em nuvens auspiciosas e irradiando uma aura dourada. Assombrados, os presentes se atiraram ao chão. Só um menino que trabalhava na cantina teve presença de espírito. Apanhou um pouco de massa de pão e rapidamente modelou uma estatueta de Manjuri. Mais tarde, com base na estatueta, os artífices esculpiriam a estátua Manjuri montando um leão, a mais famosa do Monte Wuotai. As feições realistas e a expressão viva do rosto refletem a posição de Manjuri no alto do panteão budista. O Bodhisattva recebeu um apelido carinhoso dos moradores do local: Cabeça de Pão. O monte é um dos principais santuários da seita Mahayana Huayan. Como Manjuri é a origem de todos os Budas, o Monte Wuotai acolhe todas as seitas, manifestando o ecletismo e o vigor do budismo Mahayana. As histórias sobre monges famosos do Monte Wuotai serão lidas para sempre ao som dos sinos matinais ou dos tambores do anoitecer. O Monte Wuotai é o primeiro santuário budista da China. Trazido da Índia, o budismo se difundiu na China e aos poucos se integrou ao confucianismo e ao taoísmo. Iniciou-se, então, o longo processo de sincretismo e assimilação recíproca das 3 grandes correntes espirituais do Oriente. A arte budista do Monte Wuotai é a expressão vigorosa e original desse sincretismo de culturas e religiões. O budismo incorporou desde imortais do panteão taoísta a entes fantásticos do folclore chinês, como estes generais guardiões da montanha sagrada. Imperadores da antiguidade chinesa e generais do período dos 3 reinos são considerados divindades e, como tal, venerados. É difícil dizer se são parte do budismo ou do confucianismo.
Monumentos históricos do sincretismo cultural e religioso encontram-se por toda a parte no Monte Wuotai. Estátuas de Confúcio, Sakyamuni, Lao Tse, o espírito da terra, generais e imperadores Tang. O Buda gordo e sorridente do Templo do Soberano Celestial talvez seja o mais popular de todos. Na sua figura expressiva de estilo caracteristicamente chinês, sobressaem os traços de cordialidade, amizade e receptividade. A princípio, as imagens religiosas tomavam exclusivamente por modelo figuras masculinas belas e fortes. Com a ascensão da corrente Mahayana na China, o ideal budista de salvação para todos prevaleceu e o culto a Buda ganhou um número cada vez maior de adeptos. Nesse contexto, a representação das divindades sofreu modificações sutis. A fisionomia das figuras ganhou um ar sereno e esteticamente harmônico, um sorriso suave, o porte se fez esbelto e elegante e as vestimentas suntuosas e requintadas. Apareceram Budas femininos. Para os chineses, as mulheres sintetizam os atributos de graça, beleza, generosidade, benevolência e amor. Assim se explica a feminização da figura de Buda, observável, por exemplo, na figuração de Guan Yin, a deusa da misericórdia. A assimilação chinesa do budismo não se limitou à arte, mas também se refletiu no cotidiano dos monges. Por exemplo, segundo os preceitos budistas mais ortodoxos, os monges indianos podiam fazer apenas uma refeição por dia. Os monges chineses, porém, realizam trabalhos físicos diariamente. A fim de repor a energia gasta, o jantar também foi incorporado à sua dieta. Segundo os mesmos preceitos, os monges só podiam usar roupas leves e sem forro. No Monte Wuotai, porém, as temperaturas são muito mais baixas do que na Índia. Assim, os monges usam túnicas justas de gola redonda que se tornaram um traje típico. Comer para matar a fome e cobrir o corpo para proteger do frio são providências elementares ditadas pelo bom senso. Todavia, a certa altura da evolução dos costumes religiosos, isso não foi uma coisa fácil e exigiu que os monges tivessem plena confiança em sua própria cultura. Depois de um longo e difícil período de assimilação, a nova religião tornou-se uma parte importante da civilização chinesa. Sakyamuni, reza a lenda, retirou-se para uma floresta a fim de meditar durante 6 anos. Provação grande demais para um simples mortal. Depois de tanto tempo entregue a exercícios austeros e meditações, caiu doente de inanição, frio e cansaço. Estava à beira da morte, mas ainda não encontrara resposta para as questões que o atormentavam. Se continuasse, morreria. Se desistisse, renunciaria à sua busca. Não que ele temesse a morte, mas não tinha certeza se encontraria a verdade depois de morto.
Sakyamuni viu-se então diante de um terrível dilema. Afinal, ele deixou a floresta nas montanhas e foi para o rio Ganges. Ali, uma jovem pastora ofereceu-lhe uma tigela de mingau. Era a primeira vez que comia em 6 anos. Repentinamente, teve uma iluminação. Um violino é incapaz de produzir sons doces e agradáveis ao ouvido se suas cordas estiverem muito tensas ou muito frouxas. Ao se desfazer de seus preconceitos e opiniões, a verdade se fez clara como a luz. Com resolução e vigor renovados, Sakyamuni reiniciou as suas meditações. Sentou-se ao pé de uma árvore e, voltando-se para o leste, prometeu não se levantar enquanto não alcançasse o Nirvana. 7 dias depois, quando o sol despontava no céu pontilhado de estrelas matinais e todas as criaturas da terra despertavam novamente para a vida, Sakyamuni abriu os olhos e fitou o céu. Naquele exato momento, ele viu a solução para os problemas mais prementes da humanidade. Desde então, foi chamado Buda, ou seja, iluminado. Aquele fora o 8º dia do 12º mês, Laba, segundo o calendário lunar chinês. Todos os anos, para celebrar a data auspiciosa, os monges do Monte Wuotai preparam mingau em grandes potes. Comer mingau nessa data tornou-se um dos hábitos alimentares do povo chinês. Da jornada épica de Fa Xian pelo deserto até a construção dos majestosos templos do Monte Wuotai, 1000 anos de história se passaram para o povo do Shanxi. A cultura chinesa afirmou-se plenamente como um fator de identidade e integração nacional, e o budismo alimentou uma tradição de tolerância e busca do equilíbrio. Dobram os sinos do templo Xuantong e o som ecoa sobre o monte Wuotai. Eis o sorriso do Buda celestial, o cântico milenar do budismo.